Vamos à Escritura. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20. João, capítulo 20, é o dia da ressurreição. Da ressurreição de Jesus Cristo, né? João, capítulo 20, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Dia da ressurreição, bem cedinho nesse dia, Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro, chegaram lá, Jesus não estava no sepulcro. E aquilo causou um espanto, e os anjos disseram, Anjos disseram que Jesus havia ressuscitado. E elas correram lá, falaram para os discípulos voltaram correndo lá. Pedro e João entram no sepulcro, entendem, percebem, Jesus de fato não está ali, tudo muito estranho. E Maria Madalena, então, fica ali, fica muito chorosa, ela chora. E o próprio Jesus aparece para ela. E Jesus conversa com ela, A partir do verso 15, ela pensa que Jesus é o cuidador do jardim, do túmulo ali, da região. E Jesus a chama pelo nome. E ela percebe que é Jesus. E aí Jesus fala algo muito interessante no verso 17. João 20, 17 diz assim: Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Hoje, dia em que essa mensagem está sendo ministrada, nós estamos celebrando o Dia dos Pais. E eu queria falar aqui hoje sobre a paternidade de Deus. Algumas coisas que envolvem a paternidade de Deus que a gente pode entender neste versículo que lemos aqui. Jesus disse: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Antes de mais nada, eu preciso fazer uma afirmação que talvez algumas pessoas fiquem um tanto incomodadas com ela. A gente costuma dizer, por aí, especialmente nessa linguagem do evangeliquez, o evangeliquez, quando a gente recebe uma bênção, quando algo bom acontece na vida do crente, ele diz assim: Deus é pai e não é padrasto. Alguém já ouviu essa expressão? Alguém já ouviu essa expressão? Alguns já ouviram. Aí eu vou perguntar assim: alguém já falou essa expressão? Alguém já usou? Pois é, Alguns, Deus é pai, não é padrasto. Sim, Deus é pai. Mas Deus não é pai de todo mundo. O que eu falei? Deus não é pai de todo mundo. Tem muita gente que acha que Deus é pai, É pai dele, é pai dela. Mas a Bíblia define muito bem quem são os filhos de Deus. No próprio Evangelho de João, no capítulo 1, o evangelista vai dizer o seguinte, que Jesus veio para os que eram seus, para um povo. Esse povo não o recebeu. Mas, ele vai dizer, a todos aqueles que o recebem, aos que creem no seu nome, a estes, presta atenção, Jesus deu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus. Percebe que não é uma coisa assim, natural. Não é todo mundo que é filho de Deus. Deus não é pai de todo mundo assim imediatamente.
A Bíblia vai dizer que as pessoas precisam ser feitas filhos de Deus. São aqueles que recebem a Jesus, que creem no seu nome, que creem que Ele é Senhor e Salvador. Estes têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus é Pai, mas não é Pai de todo mundo. Mas deixa eu melhorar um pouquinho mais isso. Se você quiser acompanhar uma leitura, Romanos capítulo 8, tem também uma expressão muito forte a partir do verso 14. O escritor aos Romanos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, filho de Deus é alguém que escolhe ser filho de Deus. Deus é pai daqueles que o escolhem como pai. Aqueles que recebem a salvação de Cristo Jesus e que são guiados pelo Espírito de Deus. Estes são filhos de Deus, é o que diz a Bíblia. Pela Bíblia, Deus é pai, mas não é de todo mundo. É pai daqueles que escolhem ser seus filhos. E embora Deus seja pai e não padrasto, nós somos adotados. Deus é nosso pai, mas nós fomos adotados. Mas é uma adoção muito tremenda, porque quando nós somos adotados, o nosso espírito clama essa expressão, Abba. É uma expressão do hebraico. E eu já falei dela aqui algumas vezes, porque o Eugene Peterson relata isso num dos livros dele, que eu não lembro qual é. E o Eugene Peterson, ele diz que essa expressão para ele foi muito bem entendida num dia que ele estava em Israel, em Tel Aviv, e teve que passar uma pista, né, atravessar a rua. E é uma cidade muito grande, né? Tel Aviv é uma cidade grande, muito movimentada, enfim. E aí vai atravessar a pista e tem o sinal que para os carros, e aí o pedestre passa. Alguém conhece, sabe o que eu estou falando? Né? O sinal fica vermelho para os carros e o pedestre passa. Alguém conhece isso? Alguém já viu isso? Algumas pessoas, muito bem, né? Bem, ele estava com o sinal vermelho para o pedestre junto com aquele monte de gente. Naquele meio tinha um senhor com a sua filhinha, segurando pela mão. Imagina aí a cena, né? Tu estás segurando a tua filhinha pela mão e o sinal abriu para os pedestres. Nessa hora, a turba veio para passar a rua. E o que aconteceu? A criança se soltou da mão do pai. Aí as irmãs vão dizer, se fosse mãe não largava nunca, né? Pois é, mas enfim. A criança se soltou da mão do pai, no meio daquela multidão, na hora de atravessar a rua. E a multidão empurra o pai para atravessar a rua e a criança fica do lado de cá. E nessa hora, essa criança começa a gritar, Abba! Abba! Quem é pai aqui entendeu o corte no coração do que é o filho ficar gritando, papai! Papai! É isso que o nosso espírito recebe quando nós recebemos a adoção de filhos.
O nosso espírito se identifica com Deus, que Ele é o nosso Pai de uma forma tremenda. Apesar da nossa adoção e da nossa escolha de fazermos Deus nosso Pai, nessa hora o Espírito traz essa ligação que é profundíssima e que só quem tem sabe que pode chamar Deus de Pai. Deus é Pai. Não é padrasto, mas não é pai de todo mundo. É pai de quem escolhe. É pai de quem se vê como um adotado na família de Deus. Se você hoje quer receber a adoção de filho de Deus, antes do final dessa reunião nós vamos orar por você. Na verdade, nós já estamos orando por você, para que o Espírito trabalhe no seu coração e ministre isso na sua vida. Porque a coisa mais importante que um ser humano pode ter é Deus como o seu Pai. Voltando ao texto original, Jesus diz: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Eu já ouvi algumas pessoas falando que há indivíduos que têm muita dificuldade de se relacionar com Deus como Pai, porque o seu pai biológico não foi lá essa maravilha toda. Ou quem sabe nem existiu. Ou não assumiu, não esteve presente, enfim. Pode as muitas razões. Mas eu já vou te adiantar uma coisa muito importante. É que a paternidade de Deus não tem nada a ver com a paternidade do seu pai. Ela é muito superior. Porque o seu pai, assim como eu como pai, os pais são imperfeitos. E por mais que a gente se esforce para ser bom, a gente sempre deixa um buraco aí. É ou não é? O meu pai foi o melhor pai do mundo, mas ele não foi perfeito. Eu me esforço muito para ser um bom pai, mas eu estou longe de ser perfeito. E os filhos na adolescência, ou como eles gostam de dizer, que a gente é imperfeito. Alguém aqui já descobriu isso? Alguns, né? Alguns, muito bem. Os que foram adolescentes aqui também sabem. Né? Ou fasezinha essa nossa, da gente entender que os nossos pais não são perfeitos. Por isso que eu estou dizendo hoje aqui, que essa paternidade de Deus, ela é muito superior à nossa paternidade. Então, se você não teve um bom relacionamento com o seu pai, eu vou te dizer hoje que você pode sim ter um bom relacionamento com Deus como seu pai. Começa porque esse Deus que é pai, ele quer comunhão. Ele quer caminhar junto. Ele quer estar próximo. Nós, seres humanos, temos as nossas dificuldades nos relacionamentos. Eu não gosto de falar de mim, mas como é para falar mal, eu vou falar um pouco, né? Eu não gosto de me exaltar muito, né? Mas vamos lá, né? Eu naturalmente, apesar de tudo isso aqui, né? De estar pregando aqui no púlpito, na frente de pessoas, e filmado por câmeras e tudo mais, eu sou uma pessoa introvertida, pode acreditar. Tenho muita dificuldade com expressar sentimentos através de gestos. Muita dificuldade, né? Esse negócio de ficar abraçado muito tempo, eu só consigo com a minha mulher. E com os meus filhos eu tenho a maior dificuldade, né? E tem um entre os três que gosta muito de abraço. E na hora que começa a ficar abraçando demais, vai me dando uma agonia, né?
vai me dando agonia, vai me dando um negócio assim, né? Mas vou lá, vamos embora, vai dar certo, né? Eu vou chegar lá, né? Então, com certeza, eu deixo marcas nos meus filhos, e eles sabem disso, e riem pra caramba disso também. Olha lá, olha a cara dele, ele já não está aguentando mais. Enfim. Mas, Deus não é assim. Deus, Ele é absolutamente aberto ao relacionamento conosco. Apesar de mim, apesar de eu ser desse jeito, meio fechado, com dificuldade disso, Deus não se espelha em mim para se relacionar comigo. Deus não me toma como forma para se relacionar comigo. Deus não me paga, por assim dizer, na mesma moeda. Não. Deus, Ele é absolutamente relacional. Como é que a gente vê isso? A gente vê na pessoa de Jesus. Jesus, que é Deus, chama os seus seguidores agora. É tão legal falar isso. Eles eram discípulos, Jesus deu o nome deles de apóstolos. No capítulo, nos capítulos 14, 15 e 16, Jesus chama esses discípulos que viraram apóstolos de amigos. Mas agora ele diz, vá lá e diga aos meus irmãos, que eu vou para o Pai. Porque o Pai não se isolou. O Pai não está fechado. O Pai não está na hora da soneca e fechou a porta do quarto e colocou a plaquinha, não me perturbe. O Pai está de braços abertos para nos receber. O Pai está de braços abertos para conversar conosco. O Pai está de braços abertos para que a gente faça parte da vida dele e Ele da nossa. O Pai está disposto a se sentar com a gente na mesa e bater o maior papo sobre a nossa vida e sobre o que Ele está fazendo usando a nossa vida. O Pai está disposto a longas conversas e a conversas curtas sobre os nossos sentimentos e sobre os nossos medos e sobre as coisas que estão obscuras no nosso coração e sobre as nossas fraquezas e sobre os nossos pecados e sobre as nossas dificuldades, mas também sobre os nossos sonhos e projetos, sobre aquilo que a gente mais almeja, os nossos desejos. Deus quer falar com a gente. A paternidade de Deus é esse braço aberto para me acolher e para acolher você. Quem diz glória a Deus por isso? Ainda, essa expressão que Jesus usa é muito bonita e muito importante. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Ele usa o vosso, o de vocês. O Pai que é meu, mas é Pai de vocês. Deus é o Pai nosso. Jesus nos ensina que com Deus não existem nichos de filhos preferidos. Não existem nichos de filhos mais queridos, de filhos mais desejados, não. Deus é o Pai nosso. É assim que Ele nos ensina a orar. Ele diz, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. O Pai é de todos nós. Deus não trata ninguém de forma preferidinha. Aliás, é uma das belas lições que nós vemos na parábola do filho que saiu de casa, de Lucas 15. Parábola que Jesus conta daquele rapaz que, muito ansioso por viver as alegrias e benesses e farras da vida,
pede ao pai que lhe dê a sua parte na herança com o pai ainda vivo. E a gente aqui no dia da nossa conferência missionária, né, pastor Davi, o pastor doutor Jefferson Chagas deu uma caminhada sobre essa questão tão profunda. E se você quiser, procura, né, nas nossas redes e lê, assista de novo. Como que Deus tratou essa questão? E você vê ali o pai que se ocupa do filho que saiu de casa e foi embora. Todo errado. Todo errado. Todo errado. E um dia esse filho, como diz a palavra, cai em si e volta. E quando ele volta, a sua aparência, o seu jeito, é totalmente diferente de quando ele saiu. Porque ele saiu limpo, rico, perfumado, sorridente, gordinho, cheio de entusiasmo. Ele volta cabisbaixo, derrotado, sujo, fétido, magrelo, né, desesperado. É assim que essa figura volta. E quando esse camarada aponta no caminho, o pai sai daqui e vai lá. E quando ele começa a dizer, pai, eu não sou digno de ser, o pai já está pulando no pescoço dele, beijando, abraçando, com ele todo fedido, magro, enfim, daquele jeito. Traz ele para dentro de casa, manda trocar roupa, tomar banho e tal, e fazer tudo. E quando ele está lá dentro, o filho mais velho aparece na cena e se recusa a entrar na festa do filho novo que chegou. E o pai, de novo, sai de casa ao encontro do filho. Dessa vez do filho que não errou, mas está ressentido. E o pai vai ao filho que não errou, do mesmo jeito que foi ao filho que errou, para dizer para ele, eu quero você na festa. Com tudo isso, olha, deixa eu te explicar, eu amo vocês dois de forma equânime, eu amo vocês dois igualmente, eu amo vocês dois do mesmo jeito. Eu não quero que ele fique fora de casa e não quero que você fique fora da festa. Eu quero que ele fique na minha presença e eu quero que você também fique na minha presença. Eu quero que ele caminhe perto de mim, mas eu quero que você caminhe perto de mim. Não há filhos preferidos, o Pai é nosso. Tem algumas pessoas que se acham num direito de ter o Pai mais para si do que para os outros. E aí, o Evangelho é cheio de pontuações de Jesus sobre isso para dizer que Deus não tem filhos preferidos. Os descendentes de Abraão, nos dias de Jesus, tinham esse pensamento dentro do seu coração de que eles eram, sim, né, o povo escolhido a qualquer custo e que estava tudo certo. E que eles podiam, e que eles nem precisavam de salvação, porque Abraão é o nosso pai, Deus é o nosso pai, e Jesus diz, amigo, não funciona assim. João capítulo 3, verso 16, a gente sabe de qual ele diz, porque Deus amou quem? Deus amou o mundo, Deus não amou só os judeus. Deus não amou só os brasileiros. Deus não amou só os nascidos no centro-oeste. Deus não amou só homens, ou amou homens mais do que a mulheres. Deus não amou adultos mais do que a crianças, e nem crianças mais do que adultos. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, repita essa expressão, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele inclui os nascidos na casa do Senhor e os que não são nascidos na casa do Senhor. O todo aquele inclui aqueles que você ora por ele uma semana e ele
vêm na igreja, e inclui também aqueles por quem você orou 20 anos, e ele ainda não veio. Todo aquele inclui aquela pessoa que é de boazinha, e, né, que faz tudo certinho. Mas inclui aquele também que meteu o pé na jaca, como diz o povo aí, revirou a vida toda, mudou tudo da vida dele. O todo aquele inclui essa pessoa, afinal de contas, todo aquele que nele crer não vai perecer, mas terá vida eterna. Porque o Pai é nosso. Pai nosso. Jesus disse, é o meu Pai, mas é o Pai de vocês também. Ele disse, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Perceba uma coisa importante aqui. Se Deus é pai e não é padrasto, mas nós fomos recebidos por adoção, a gente precisa entender que o nosso pai também é Deus. Se a gente não podia abusar do nosso privilégio de ser filho, primeiro que filho não deve abusar do privilégio de ser filho. Começar a conversa. Aí a Bíblia vai dizer que você já teve que fazer uma escolha. Você já foi adotado. Você tem menos uma razão para ser abusado. Aí vem mais uma agora, que é a seguinte. O nosso pai é Deus. Não abusa, não. Ele quer relacionamento. Ele quer estar próximo. Mas ele é o teu Deus. Ele não é o teu servo. Ele não é o teu gênio da lâmpada. Ele não é o teu escravo para satisfazer os seus desejos. Ele não é o seu padrinho mágico. O seu pai é o seu Deus. E o que significa que ele é Deus? Significa que ele é a pessoa mais importante do universo. E ele não precisa que você reconheça isso, porque ele continua sendo. Ele é a razão de tudo existir, ele é o Criador e o sustentador da vida. Quando eu o recebo como pai, eu preciso entender que eu devo recebê-lo como meu Deus. E se ele é o meu maior bem, a minha maior conquista, o meu maior prazer, a melhor coisa que eu tenho, então ele é digno da minha adoração. O meu pai é o meu Deus e eu o adoro. Gente, eu vou voltar nisso aqui de novo. Tem gente que entende o contrário, é por isso que eu estou falando disso aqui. Tem gente que pensa que porque Deus é o seu pai, então Deus deve adorar a pessoa. Isso não existe. Existe. Existe muito filho mimado por aí. Já viu? Aqueles que acham que a vida gira em torno deles. O garotinho ou a garotinha, mas o adolescente ou a adolescente, ou o barbudo, que acha que os pais têm que adorá-lo, porque ele é o maior bem deles. Se esse é o seu comportamento em relação ao seu pai, entenda, Deus não age assim não. Ele é o seu pai, mas é ele que é o seu Deus, e ele não fará de você o Deus dele.
Porque ele disse que a glória dele, ele não dá a ninguém. Deus não mima. Deus é pai. Deus quer relacionamento, ele é pai. Mas ele quer tanto o seu bem que ele não vai te dar tudo que você quer. Ele quer tanto o seu bem que ele não vai fazer as coisas na hora que você entende que deve ser. Ele quer tanto o seu bem que ele está construindo em você, ou reconstruindo em você o caráter dele. E às vezes isso dói. Mas ele é o seu Deus. E ainda assim, você e eu, nós devemos adorá-lo. Tem muito filho que o pai diz não, bate a porta do quarto, né? Diz que vai fazer greve de conversar com os pais, com o pai. O pai se torna um carrasco do dia para a noite. E nós pais, né? Algumas vezes a gente se quebra com isso. E a gente fica se perguntando, né? Será que eu não deveria ter agido de forma tão dura? Deixa eu te dizer um negócio. Deus não tem crise de identidade daquilo que Ele está fazendo. Porque Ele é Deus. E você pode bater a porta do seu quarto e dizer que não vai mais falar com Ele, que não vai mais entregar o dízimo, que não vem mais para a igreja, e que não vai mais cantar, e que no seu carro, né, o Spotify agora vai mudar a playlist. Você sabe o quanto que isso muda da idade de Deus? Nada! E enquanto você não entender que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam, né, alimento, as ovelhas da manada não sejam arrebatadas, e nos curais não haja vacas. Enquanto você não entendeu, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quem está perdendo é você. Eu estou indo para o meu Pai e vosso Pai, mas Ele é o meu Deus e o vosso Deus. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, e só Ele é. Independente do que eu pense, do que eu acho, de como eu queria que fossem as coisas. Percebe? Ele é Deus. Eu que preciso estar perto dEle, Ele é Deus. O carente de Deus sou eu, Deus não é carente de humanos. Na verdade, a Bíblia pergunta: quem é o Filho do Homem para que dele te lembres? O que é o ser humano para que o visites? E o salmista estava certíssimo. Ele quer se relacionar comigo. Ele não tem filhos prediletos. Ele me escolheu, eu estou aqui. Olha eu aqui junto com você. Olha a gente aqui. Olha a gente sentado na mesa do Pai, do Abba. Mas Ele é o nosso Deus. E Ele merece toda a nossa adoração. Toda a nossa adoração. Todo o nosso desejo para Ele, todo o nosso interesse por Ele, todo o nosso carinho para Ele, toda a nossa prioridade para Ele, para as coisas dEle, porque Ele é Deus, Deus, Deus. Amém? Queria saber se tem alguém aqui hoje, daquilo que a gente conversou lá no começo, alguém que quer escolher Deus como Pai hoje aqui. Alguém que quer receber Jesus na sua vida. Quer crer, já está crendo no nome de Jesus como Senhor e Salvador. Você que quer o Espírito Santo se movendo em você a partir de hoje. Você que quer se tornar um filho de Deus por adoção, para ter relacionamento, para
desfrutar dos privilégios que qualquer filho de Deus tem, para caminhar mais perto dele em adoração. Se você está aqui hoje, quer isso para a sua vida, quer começar essa caminhada com Deus através de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos orar por você. Se você quer, só me diz que você quer receber essa oração, levanta sua mão assim e fala: eu quero, eu vou orar por você. Você que está em casa, eu também vou orar por você agora. Essa igreja já está orando, como eu disse. Se você está aqui, deixa a gente saber, faz assim: eu quero. Aí onde você está mesmo, a gente vai orar por você. Isso. Queria convidar toda a igreja para a gente ficar em pé e orar junto por isso. Se você que já caminha com o Pai, está meio bronqueado aí e está perdendo, quero te propor que você hoje tenha um papo com Ele agora aí, de adoração. Um papo de acerto de contas com Ele, de pedir perdão, de se colocar no seu lugar dele e ser o seu Deus. Um filho que adora. Se você está meio, com isso aí meio abalado, é dia, é noite, é momento de acerto com Ele. Se é o seu caso, discretamente, fale com Ele, coloque a mão no seu coração, bata aquele papo com Deus agora, enquanto a gente ora aqui. Senhor, 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 nesta noite, nós juntos de Ti aqui queremos Te honrar, Te agradecer pela Tua grandiosa salvação que nos alcançou e nos deu o privilégio, o poder de sermos feitos Teus filhos. Que privilégio, Senhor, é poder sentar à Tua mesa, conversar contigo, ser recebido assim, perdoado dos pecados, acolhido na família, ter o Senhor participando da nossa vida, poder participar da Tua vida e dos Teus projetos. Que privilégio isso é para nós, Senhor. Que privilégio isso é para nós. Ó Deus, recebe esta, que agora está dizendo: eu quero. Eu estava fora, mas eu quero. Senhor, perdoa seus pecados, trata nesse coração, restaura, muda essa história para a glória do Teu nome. Que haja um novo viver, uma nova vida mesmo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, é Teu filho, é Tua filha. Que juntos a gente possa se relacionar contigo uns com os outros. Que a gente possa, Senhor, viver essa alegria de comungar juntos, porque Tu és o nosso Pai. E que a gente Te adore junto o tempo inteiro. Que a gente caminhe junto para a glória do Teu nome. Eu quero Te pedir também, Senhor, por esta minha irmã, este meu irmão, que estava meio bravo, estava de bico, estava marrento. Ser com ele, ser com ela, ele está te pedindo perdão, ela que quer voltar à caminhada contigo, esses que entenderam que Tu és o Deus da nossa existência. Ser com ele, ser com ela, e exalta-te em nós, e através de nós, que haja uma mudança de postura na nossa vida, e que em tudo o Teu nome seja glorificado.